Olá pessoal, tudo bem? A medicina muitas vezes passa a impressão que é uma profissão cuja carreira é uma carreira de uma ascensão meteórica, sempre com uma trajetória de sucesso linear e que a gente nunca vai ter nenhum problema. Talvez por a gente cuidar de pessoas doentes, talvez por a gente ter que ser forte nesse cuidado, mesmo no momento que a gente não se sente tão forte assim. Talvez isso acabe passando para a gente a impressão de que a nossa carreira vai ser sempre uma trajetória de sucesso. Na maioria das vezes ela é, mas não quer dizer que ela seja linear. Muitas vezes, nós como médicos, a gente é obrigado a parar. É um exemplo recente agora, na pandemia, né? Muita gente teve que fechar seus consultórios, muita gente teve que parar de operar, teve que parar de fazer exames por conta dessa pandemia que assolou a todos, né? E não é só isso. Muitas vezes a gente vê que a gente tem muitos casos de colegas que são obrigados, de repente, a parar, a fazer uma parada por questões de saúde também. Então, nós temos vários casos. Um caso que eu me lembro muito bem é de um colega cirurgião vascular que tem o hobby dele moto, então ele anda muito de moto nos finais de semana, ele e a esposa, e num desses finais de semana ele sofreu um acidente. O acidente, ele teve uma fratura na mão dele e para o tratamento dessa fratura ele precisou parar de operar por algumas semanas. Felizmente, esse colega ele tinha um seguro de incapacidade temporária. Não era um valor tão alto que ele pagava, mas esse seguro de incapacidade temporária deu pelo menos para ele pagar as contas mensais dele, né? O seguro de incapacidade temporária é um seguro que muitas vezes a gente contrata, às vezes o seguro na própria cooperativa, na Unimed, às vezes algumas Unimedes já prestam esse serviço para o cooperado, mas é um seguro que funciona da seguinte maneira: você tem um tempo de carência, aí uns 10 dias de carência para você poder usar esse seguro, e a partir desses 10 dias, você recebe o valor de uma diária. Esse valor da diária, obviamente, ela é estipulado na contratação do seguro, né? Quanto mais você pagar, maior vai ser a sua diária. Então, esse é um seguro que realmente naquele momento fez toda a diferença para esse nosso colega. Um outro caso um pouquinho bem mais dramático, de um colega do interior de São Paulo. Ele tinha uma clínica bastante importante na cidade dele, ele mais 4 sócios, e num dia desses ele estava atendendo. Ele tinha 41 anos na época, e ele estava atendendo e ele teve um episódio de síncope, foi chamado o serviço de emergência, ele foi internado no hospital e foi feito o diagnóstico então de um AVC hemorrágico. Esse colega ele não conseguiu ter uma boa recuperação, ele continuou acamado continuou acamado. Ele não tinha nenhum tipo de seguro, ele pagava só o INSS, ele não tinha nenhuma reserva, apesar do rendimento dele ser muito grande, ele tinha contas muito altas, né? E os sócios se reuniram e chegaram à conclusão que eles poderiam pagar para ele um valor mensal por um ano. Eles pagaram esse valor mensal por um ano, mas que depois de um ano esse valor não seria mais pago. Esse colega entrou também numa depressão muito importante. Ele já vinha num casamento que não ia muito bem, acabou se separando da esposa, e hoje esse colega ele não pode voltar a trabalhar e ele vive só com a aposentadoria por invalidez da Previdência do nosso governo. Então, são casos que a gente ouve, e a gente ouve muito. Existem muitos colegas assim, e os exemplos eles aparecem em todo o Brasil. É claro que isso passa por um planejamento de carreira, é claro que isso passa por um bom planejamento. Muitas vezes a gente acha que que a gente está ganhando muito bem e que a gente não precisa fazer um seguro, mas a gente nunca espera que a gente vai ter um AVC hemorrágico com 41 anos. A gente nunca espera que a gente vai quebrar a nossa mão. A gente nunca espera um acidente desse tipo.
Então, eu acho que uma das primeiras coisas, quando a gente está iniciando a nossa carreira, a gente está começando ali a poupar o nosso dinheiro, a fazer uma reserva de emergência, é a gente destinar um pouco do nosso recurso para os seguros, né? Esses seguros, eles são bastante vitais para o nosso conforto, para a nossa tranquilidade, para a gente poder atender, para a gente poder constituir uma família, enfim. Nós somos profissionais liberais, nós não temos uma garantia que o nosso rendimento vai ser o mesmo daqui a 3 meses, 6 meses. Então a gente precisa dessa segurança, né? Então, eu falei primeiro sobre o seguro de incapacidade temporária. Então, o seguro de incapacidade temporária é um seguro que a gente contrata e a gente vai usar nessas situações de adversidades, mas que são reversíveis, né? E existe também o seguro de incapacidade permanente. Então, quando a gente vai contratar um seguro, também fazer um seguro de incapacidade permanente, que a gente não está livre, infelizmente isso pode acontecer. A gente sempre fala, né, o seguro é uma coisa a gente faz para nunca usar. E é verdade, é como o seguro de um carro, é como o seguro qualquer outro, né? Então a gente precisa também depois, claro, pensar num seguro de vida, principalmente se você já tem independência, se você tem uma família, você precisa pensar nisso também. Mas é muito importante esse planejamento da gente ter em mente. É necessário uma segurança. A nossa vida, a gente não está livre de nenhum imprevisto. Essa questão da pandemia não tem nada a ver com seguro, você não conseguiria, a menos que você ficasse doente, mas nessa pandemia a gente viu essa dificuldade de vários colegas que não tinham, de repente, de uma hora para outra, eles não tinham nenhuma renda. Já falando sobre isso, então, se você não tem, além dessa questão de saúde, a gente precisa também fazer uma reserva de emergência, né? A reserva de emergência, o que que é? É uma reserva financeira que a gente vai fazer para essas eventualidades. É óbvio que a gente não quer que tenha outra pandemia, mas não é necessário uma pandemia. Às vezes uma situação local faz você parar de trabalhar por um tempo, uma enchente, um desastre natural qualquer te faz você parar de trabalhar por um tempo. Às vezes a tua clínica tem algum problema que você também é obrigado a parar de trabalhar. Às vezes, enfim, existem muitos exemplos que podem acontecer e que façam você ou parar de trabalhar ou o seu ganho financeiro cair muito naquele momento. Então, é importante a gente constituir uma boa base, uma reserva financeira para qualquer eventualidade, né? Eu ouvia muito no início, há alguns anos atrás, que a reserva financeira teria que ser de 3 a 6 meses dos seus gastos, né? E depois foi falado, não, o médico, como é um profissional liberal que não tem um ganho fixo, deveria ser de 6 a 12 meses dos seus gastos como uma reserva, né? É evidente que 12 meses de nosso gasto é muito difícil da gente já de primeira constituir para fazer essa reserva. Mas é muito importante já no início você começar a fazer essa tua reserva para que em qualquer eventualidade que você tenha, você possa contar ali com aquele dinheiro e você ficar mais tranquilo para você poder cuidar dos seus também, né?